Boa noite a todos. A graça e a paz. Amém. Vamos iniciar. Não foi da maneira que eu quis, André. Às 19 horas, mas vamos lá. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Senhor, por este encontro. Que o Senhor nos esclareça e nos ilumine com o Teu Espírito Santo para que possamos, ó Pai, entender um pouquinho do mundo que nós vivemos, Senhor, do mundo, da sociedade que estamos inseridos, ó Pai. Pai, eu te peço isso porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Vamos iniciar só com um cântico, aí depois eu vou chamar já os irmãos para vir aqui na frente e a gente já dá início. Tá, Senhor, igreja. Amém. O primeiro hino que nós vamos entoar aqui fala sobre a graça. Nós devemos agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus pelo amor dele, pela misericórdia. E que nós nunca devemos parar de agradecer a Ele. Porque não foi em vão a morte, aquela morte que Ele sofreu naquela cruz, aquele sangue que Ele derramou. Aquele sangue que Ele derramou foi por nós. Então nós devemos agradecer constantemente, sem parar. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Seu amor sem fim, as vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu devo tudo a Ti. Vontade obedecer e seu aplauso eu receberei e no Calvário irei te gloriar. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos.
frente para convidar o Dr. Adevaldo. Tomar seu assento, por favor. Dr. André. O irmão Wellington, por favor. Gente, nós do Ministério de Homens, no primeiro encontro que nós fizemos foi abordado esse tema, assim, por cima da questão das drogas. E é um tema atual, infelizmente, né? É um tema atual que nós vivemos, ou se não tem uma pessoa passando por problemas com drogas na família, nós conhecemos alguém de outra família que está passando por essa dificuldade. Então, eu resolvi trazer esse tema para estar abordando aqui, né? E, infelizmente, o nosso público é pequeno, mas eu creio que é um público seleto, qualificado, né? Então, a gente, né, trouxe o irmão André, que é um psicólogo, ele vai nos trazer algumas abordagens da psicologia, e inclusive ele também tem um grupo de apoio familiar nessa área. O doutor Adevaldo, ele é um grande amigo aqui de faculdade, né? Ele também trabalha com jovens já há muito tempo, mas não é jovens, apesar que os jovens, todos os jovens é um grupo de risco, né? Mas não especificamente. Nosso irmão Hélito aqui, que trabalha com jovens, né, que usam, que fazem uso de algumas substâncias ilícitas, né? Então, espero que a gente consiga levar para vocês uma certa prevenção, se for possível, né? Um alerta, e discutir o tema não segundo, como eu posso dizer, abordar o tema de uma maneira séria, né? Abordar o tema não da maneira que a imprensa muitas vezes coloca, da maneira que, né, de uma maneira geral, a mídia faz, de uma maneira errada. É uma abordagem superficial, podemos dizer assim. Então, primeiramente, eu trouxe aqui um conceito, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ela fala que droga é qualquer substância que, introduzida no organismo, interfere no seu funcionamento. Consequentemente, tanto é droga a maconha quanto a aspirina e o antibiótico, tanto o álcool como a cocaína, tanto o cigarro quanto o LSD, tanto o cafezinho que nós ingerimos, né, costumamente aí, quanto o lança-perfume, né? Então, nós vemos aí que droga não é só, muitas vezes nós vemos o crack, a maconha. Então a droga, ela é um assunto bem abrangente. E estudando um pouco desse assunto, eu vi que é um assunto que, né, é muito extenso, muito grande, né? Só que nós também aí temos que pensar na seguinte maneira: tem as drogas ilícitas e tem as drogas lícitas. Tem as drogas que a lei permite o uso e tem as drogas que a lei não permite o uso, né? Mas ambas são drogas. Ambas são drogas, né? Então eu
contasse um pouco da sua vivência e até também como um ex-dependente, e contar um pouco o que ele faz, né, o trabalho que ele faz, a sua relação que você teve antes com a droga, né? Aí você pode fazer uso da palavra da maneira que você achar melhor. Valeu, Anderson. Boa noite. Paz do Senhor, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por poder estar aqui. Agradecer ao Anderson o convite, né? Isso é sinal que aquilo que a gente tem feito tem dado resultado, né? Deus tem visto e outras pessoas também. É por um acaso que estou aqui. Você falou para mim falar um pouco da minha experiência. Então, assim, eu vou abrir do jeito que eu me apresentar, do mesmo jeito que eu apresento no grupo que eu participo, tá? Além da igreja, eu faço parte de um grupo, com o meu irmão, grupo de apoio, né? Cruz Azul, o nome do grupo. E eu me apresento mais ou menos assim, para vocês terem uma dimensão como que a gente se relaciona no grupo. Boa noite a todos. Meu nome é Wellington. Sou um ex-dependente químico em recuperação. E só por hoje, nunca mais eu quero usar droga na minha vida. Falar de droga para mim, ao mesmo tempo que é fácil, também é difícil. É fácil porque eu tenho experiência prática. E há quem diga que aquele que fala do que viveu, fala com muito mais convicção. Mas também nem por isso deixa de ser difícil, porque é um tema que me remete ao passado da minha vida, que eu não tenho nem um pouco de orgulho e que também me causa muita dor. Como ex-dependente químico, frequentemente eu sou confrontado com várias perguntas. Uma delas é: quanto tempo você está longe da droga? Quando eu sou confrontado dessa maneira, eu respondo sempre da mesma maneira. 11 anos. Mas hoje é o dia mais importante de todos porque eu não usei. E como o tempo limpo não é patente, não salta aos olhos, o que importa mesmo é o hoje, o aqui e o agora. A questão aqui não é apenas parar de usar droga, a questão aqui é voltar a viver e eu descobri que existe sim vida depois das drogas. Não posso dizer para vocês e afirmar que eu já estou bom, como a gente fala no grupo, porque o primo do já estou bom é o já caiu, né? Mas eu posso dizer aqui com toda certeza que eu sou uma das pessoas mais felizes aqui hoje. E por que eu digo isso? Porque o inferno que eu vivi 7 anos na droga foi tão ruim que tudo que eu vivo fora dela para mim é felicidade. Se a fé que eu tenho hoje em Deus não me levar para o céu, pelo menos já me tirou do inferno. Hoje, quando eu estou andando pela rua e de repente eu me deparo com um usuário de droga, eu enxergo nessa situação uma oportunidade concedida por Deus para me enxergar nesse cara, quem eu era no passado e quem eu nunca mais quero ser na minha vida. Quando eu estou na igreja que eu participo, no grupo que eu frequento, e ali entra alguém, um usuário de droga especial, para nos pedir ajuda, é a certeza que eu precisava para saber que eu estou no lugar certo. Porque eu devo permanecer ali. Porque se esse cara saiu de lá onde ele estava para vir aqui nos pedir ajuda, é porque lá fora não está bom, não está gostoso. E recuperação é assim. Só vem quem quer e só fica quem aguenta. Né? Muitos querem parar, mas nem todos conseguem. Sozinho não dá certo, sozinho não funciona. Aliás, o usuário de droga sozinho está em má companhia. É isso que a gente fala. Né? Se eu pudesse comparar a droga hoje com alguma coisa, com certeza e sem sombra nenhuma de dúvida, eu compararia a droga com um trem desgovernado e sem freio. Onde o próprio usuário é o maquinista e a estação final é a autodestruição. Eu não preciso ser profeta nem adivinho para prever o final de um usuário de drogas. São 3. Caixão, clínica de recuperação atrás das grades. E como eu sei isso? É simples, já fui o personagem da história. A história é sempre a mesma, o filme é sempre o mesmo, só muda o nome do personagem e o número do RG. Usar droga é bilhete de loteria premiado para o inferno, irmão. É comprar morte à prestação, é pagar para morrer, é traficar para você mesmo. A real é a seguinte, não existe final feliz quando o assunto é droga. Então é mais ou menos assim que a gente se apresenta no grupo, quando a gente está na partilha lá. Eu sou um ex-dependente químico, usei droga durante 7 anos da minha vida, só não usei o crack puro, parei no mesclado, a mistura do crack com a maconha, mas as outras drogas todas eu usei. Foi 7 anos, se eu continuasse usando, minha mãe ia morrer antes de mim, de desgosto. Eu ia matar ela primeiro do que eu. Enfim,
Depois de trabalhar como ex-usuário, eu não precisei me internar, graças a Deus, eu conheci a Cristo. O vazio que a droga, quando você é usuário, você tira a droga, fica um vazio. No lugar desse vazio da droga, eu coloquei Cristo. Hoje eu tenho uma fé que me ajudou bastante. E hoje eu sou militante, ativista. Hoje eu trabalho com prevenção de drogas nas escolas. Fui voluntário 4 anos na Cristolândia. Conheci a primeira vez que eu fui lá com o pastor Francisco. Lembro até hoje o dia que ele me levou lá. Enfim, hoje eu sou um ativista militante. Trabalho com jovens no trabalho da prevenção através de um projeto chamado Escola Blindada por um Futuro Sem Drogas. Hoje na cidade de Itaquaquecetuba, em 42 escolas estaduais, a gente já conseguiu fazer 30, ou seja, mais de 10 mil jovens no ensino médio já ouviu a nossa palestra e graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho. Para alegria assim, do pessoal do projeto, dia 28 agora, no final desse mês, a gente vai estar fazendo uma capacitação para os professores da rede do Estado. Então assim, estou muito feliz. Enfim, é mais ou menos isso, acho que no decorrer da discussão aqui a gente vai ter mais oportunidade para falar de outros assuntos. Obrigado. Amém? Bom, vamos lá. Dentro das drogas, eu já acabei falando alguma coisa, drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Então, eu tenho alguns dados aqui dos remédios mais controlados vendidos no Brasil. O primeiro é os barbitúricos, os calmantes. Então, os 3 mais vendidos são o Rivotril, o Lexotan e o Frontal. Na segunda posição aparecem o Fenobarbital e a amitriptilina. O primeiro é uma substância barbitúrica usada para medicamento anticonvulsante, hipnótico e sedativo. O segundo é um antidepressivo moderno, né? E também temos as anfetaminas, que é uma droga que foi desenvolvida provavelmente na Segunda Guerra Mundial, que eles davam muito para os soldados ficarem acordados e para matar a fome. Então ele não dormia, ele ficava sempre pronto para dar um tiro em alguém, né? A anfetamina também é uma droga muito usada no Brasil, bom, nós temos várias drogas ilícitas, né? Várias drogas. E a ilícita, uma das mais usadas, não é o crack, é a maconha, né, que é mais usada. E dentro desse quadro, também temos o crack, a heroína, temos várias outras drogas ilícitas, né? E dentro desse quadro eu queria perguntar para o doutor Adevaldo qual a importância da política pública para a prevenção ou combate às drogas. Existe política pública, primeiro, o que é política pública, né? E uma questão também que nós não vemos uma prevenção ou uma propaganda do governo no sentido de combater esses remédios que são lícitos, mas que também causam a dependência, dependendo do uso, né? Porque nós geralmente vemos propaganda contra o crack, que é uma droga mais destrutiva, né? Então eu queria perguntar para o doutor, qual o que é política pública, qual a sua eficácia, se existe alguma eficácia aqui no município? Há alguma política pública voltada para os drogados? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do Anderson, meu amigo de longa data, amigo de cursinho pré-vestibular, amigo de faculdade, em que dividimos aí muito sofrimento durante a graduação, com a companheira Paula ali. Quero cumprimentar também o André Barbosa Nunes, satisfação muito grande conhecê-lo. E quero cumprimentar também o Hector da Silva Souza, que daqui a pouco vai nos ajudar bastante. E quero fazer um agradecimento especial à igreja como um todo, na pessoa do pastor Francisco de Assis Rodrigues,
por franquear a nossa vinda até aqui, alegria imensa, você não tem noção da alegria que eu tenho em vir até aqui conhecê-los e conversar. Amigo do meu amigo é meu amigo também, tá certo? E para falar um pouco de droga, eu acredito que nós temos aqui pessoas que talvez serão mais úteis do que eu, porque eu falarei de algumas coisas técnicas, até de números, junto com o Anderson, que me ajudará nessa questão. Perdão. Mas é muito interessante, quando a gente fala de questão de drogas, é importante que a gente tenha consciência e a ideia de que as drogas são inerentes à humanidade. As drogas acompanham a humanidade e todas as civilizações. Em todos os momentos, as drogas estiveram presentes. Acredito eu que ela seja tão velha quanto o primeiro crime praticado pela humanidade, que talvez tenha sido, salvo engano, o homicídio, não é isso? Então, instalar um dos primeiros crimes. Então, se for para considerar crime, então as drogas talvez sejam um dos primeiros, porque em algum momento foi experimentado o conhecimento e o contato com as drogas. Então, tendo em vista, se a gente levar em consideração que o contato com a droga e a existência da humanidade e das drogas seja inerente, seja por conta do que o Anderson falou, por questão terapêutica, por tratamento, etc., ou seja por outras razões, que talvez o Hélito possa nos esclarecer muito mais, e o professor, o nosso amigo o Hélito e o André possam nos dar mais sobre isso, mais sobre a essência humana, porque ele vivenciou, como bem disse, quem vivenciou realmente pode falar mais sobre isso. Embora eu atue na área criminal e atuo bastante com uma certa razoabilidade nessa questão de defesa de pessoas que são presas ao lugar por razão do uso, de tráfico, do porte, de tráfico, do tráfico em si. Mas infelizmente, eu ainda assim não consigo falar de maneira precisa, questão de coração, questão de alma mesmo, sabe, de essência. A gente fala de maneira técnica, infelizmente. E também tive contato, eu tive a oportunidade de trabalhar por 5 anos na Fundação Casa, então tive contato direto com a grande maioria absoluta dos garotos que por lá passaram durante 5 anos, a grande maioria absoluta tinham contato, tinham alguma relação com a droga, quando não estavam lá por conta dela, necessariamente. Então, como o Anderson bem falou aqui, as drogas são inerentes ao ser humano, ela acompanha o ser humano, seja por questão terapêutica ou por outras questões. Então, nós temos as drogas lícitas, que o Anderson já até citou algumas aqui, e as drogas consideradas ilícitas. Mas quem diz para nós o que é droga ilícita? Quem vai falar para a gente, olha, esta droga é ilícita? Se você não tiver de porte, não estiver vendendo, não estiver usando nenhuma das 88 drogas catalogadas, porque a lei de drogas, e aí entrando propriamente na política nacional antidrogas, ela é composta por 2 eixos principais, que é o eixo da prevenção e o eixo da repressão. Então, nós temos, imaginemos 2 grandes colunas da política antidrogas. É o que segura a política antidroga. Do ponto de vista de repressão, lembrando, política antidroga. Então, ela está ligada com o tratamento, e aí é a questão é o eixo da prevenção, é o eixo do tratamento, que na mesma lei que fala que o uso de droga é punido com pena de admoestação, ou seja, de advertência, ou de prestação de serviço à comunidade, nessa mesma lei tem a previsão do tráfico. E o tráfico é punido com uma punição pesadíssima no Brasil. Pesadíssima. Para que vocês tenham uma ideia do que falo, o crime de tráfico começa com a pena
de 5 anos, pode chegar a 15. O homicídio, eu acredito que não exista crime maior do que esse, o homicídio, simples, ele começa com 5 anos. Então a punição do homicídio, ela começa com 5 anos. Já o crime de tráfico, o homicídio começa com 6 anos. O tráfico começa com 5 anos, pode chegar a 15. Então o sujeito portou 5 gramas de maconha, ele pode pegar 5 anos. É isso que diz a política antidroga. No eixo da repressão, é isso que nós temos. O uso dessas 88 substâncias que estão catalogadas, porque como eu bem falei, a lei 11.343 de 2006, ela não fala o que é droga. Quem fala pra gente o que é droga é uma portaria da Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde. A Anvisa vai dizer, olha, descobrimos aqui uma nova substância que ela é entorpecente, que ela tem que ser colocada na lista. Então, a partir dessa data, será considerado crime importar aquele produto, aquela droga. Então, nós temos aí uma reprovação social muito grande ao uso e porte de droga. Ao uso e o porte de droga. Há uma reprovação muito grande por parte da sociedade. E por isso, o uso de droga, o tráfico, é considerado equiparado a crime hediondo. Ou seja, é um crime que tem uma reprovação social muito grande. Mas muito grande mesmo. Tanto é que os benefícios em relação à progressão de regime, etc., eles são muito mais severos. Então você só progride de regime a partir do cumprimento de 2/5 da pena. Já o assalto, por exemplo, o sujeito vai progredir com 1/6 da pena. É muito grande a diferença. Então, a política nacional antidroga, ela vem, do ponto de vista de repressão, ela vem com essas questões. E tem uma coisa que é muito interessante, e muito cruel também, é identificar quem é traficante. Porque a lei não fala, é traficante quem for pego com 1 quilo, meio quilo, 100 gramas, 10 gramas, não há no texto da lei. O texto da lei deixa a discricionalidade do agente público, o policial, o guarda civil municipal, a polícia civil, o juiz e o promotor, considerando, a lei fala exatamente isso, irá considerar as circunstâncias sociais, irá considerar as circunstâncias e condições do agente, do sujeito que foi preso, que foi conduzido até a delegacia. Quando ele fala isso, ele dá margem para que a gente tenha uma população carcerária gigantesca no Brasil. Então, a política antidrogas no Brasil, do ponto de vista de repressão, produziu uma população carcerária gigante. Dos nossos 622 mil presos, segundo a estatística do CNJ de 2014, dos números de 2014, 1/3, quase 1/3, 28% da população carcerária brasileira está presa por tráfico de drogas. 1/3, não é pouca coisa. E na sua grande maioria absoluta, são jovens de 18 a 29 anos. Na sua grande maioria. Então, é o garoto que foi preso aqui na esquina, portando uma porção de maconha. O policial entende que aquela circunstância é a circunstância que configura o tráfico, logo ele vai ser encaminhado para a delegacia, feito flagrante, etc. E vai inchar os presídios brasileiros com esse tipo de situação. Então, do ponto de vista de repressão de política pública, política nacional de combate às drogas, a gente tem uma repressão muito grande. Se intensificou a partir de 2006 com a criação dessa nova lei. É uma política bastante severa e que não tem precedentes na história brasileira do encarceramento em números. Uma coisa muito interessante. Interessante do ponto de vista de número, é claro. Aumentou em 300% o número de mulheres
presas por tráfico também. Aumentou absolutamente, foi um estouro em número, em relação ao número. Aumentou muito o número de mulheres presas, na verdade 60%, olha só que coisa. Da população masculina, 28%, 29%, quase um terço, como já disse, estão presos por crime de tráfico. E as mulheres representam 61% da população carcereira brasileira feminina está presa em razão do crime de tráfico. E, dado importante, política nacional antidroga. Aumentou a população carcerária, em especial a população jovem e negra. 61% dos presos da população carcerária brasileira é negra. E a população, segundo o IBGE, 51% é negra, a população é afro-brasileira. Então, nós temos aí uma explosão demográfica dos presos, dos encarcerados. E do ponto de vista da coluna da prevenção, do tratamento, do cuidado, o CONARD ele traz uma série de requisitos, uma série de coisas que tem que ser cumprida pelo Estado brasileiro. E aí, como é questão, inclusive, de saúde pública, saúde é competência, é obrigação da União, dos Estados e dos municípios. É a competência e obrigação de todos. Então, ele traz de cima para baixo a obrigatoriedade. Porém, todavia, as políticas brasileiras em relação a isso são muito, mas muito precárias. Muito precárias. O André não me deixará mentir, nem o Hélio. É muito precário. O Estado não cumpre com o mínimo daquilo que está na legislação brasileira. O trabalho de prevenção, o trabalho de tratamento e cuidado, hoje no Brasil, está a cargo, na sua grande maioria, de entidades religiosas, seja evangélica, seja protestante, católica, espírita, quem cumpre esse papel ainda com bastante limitação no Brasil, ainda são essas entidades. Como é o caso da Igreja Batista, eu conheço algumas pessoas que atuam diretamente com o atendimento e tratamento, etc. Então, as políticas públicas vêm com uma repressão muito grande e com uma atenção quase inexistente. Ela fala que tem que ter todo um instrumento, tem que ter todo um organograma de cuidado com os usuários, com as pessoas dependentes de química, mas essas pessoas não encontram isso no Estado. Se procurar no Estado, é muito precário o número de vagas, o número de oportunidades para quem quer se libertar desse tipo de problema. Quase que inexistente. Falando em Itaquaquecetuba, como é a nossa realidade, é o que nós estamos discutindo, Itaquaquecetuba, em especial, só podemos contar com o apoio do trabalho de pessoas como o André. Nós temos aqui o CREAS POP, que foi formalmente, por conta de uma obrigação legal, criou-se o CREAS POP em Itaquaquecetuba. Mas só existe no direito. De fato, não funciona. Não existe. De fato, não existe. Então, a atenção desse ponto de vista não existe. O Estado brasileiro como um todo é absolutamente omisso. Então, ele criou um exército de encarcerados, mas ele é incapaz de devolver na mesma forma, de maneira proporcional, a atenção, etc. E sem contar que os flagrantes, como já disse, está ligado à questão socioeconômica. Porque quem está preso no Brasil, por outros crimes, em especial por tráfico, tem condição socioeconômica desfavorecida na sua grande maioria. Porque quando a lei fala que o delegado, o juiz e o promotor levarão em consideração a condição pessoal do sujeito, ele está condenando o sujeito pelo fato de foi pego com droga, foi pego próximo ao que a gente chama de biqueira, como o pessoal chama, a condição social. O sujeito mora lá, isso não pode ser. Quando se pega alguém de família mais abastada, classe média, está com um volume gigante no bolso, a condição social dele permite um outro tipo de política, vai receber uma demonstração, uma bronca, vai ser encaminhado para uma palestra, para alguma coisa.
Então o Estado brasileiro tem agido dessa forma do ponto de vista das políticas antidroga. E como já falei, o município não tem condições nenhuma e não oferece absolutamente nada. Então, quando alguém tem algum problema, se socorre do pastor, socorre de alguém que trabalha em alguma ONG. É assim que é feito. É assim que se trata a droga em Itaquaquecetuba e, por extensão, no Brasil. Não se leva a sério. Então, falhou. A primeira coisa que tem que se pontuar é que o combate ao uso de droga, o combate ao tráfico no Brasil falhou. E falhou por quê? Falhou, gente. Porque o número de droga aumentou, o consumo aumentou, a população carcerária aumentou. Então, falhou. Então, não faz sentido. A política antidrogas brasileira não faz sentido. Então, qual que é a solução? Eu não tenho, seria muita pretensão mesmo chegar aqui e falar que eu tenho. Mas uma coisa eu tenho para dizer. A dúvida. Parou. Nós precisaríamos parar. Parar agora e fazer e repensar. Nós precisávamos fazer um juízo em que a solução ela passa pela questão da moralidade também. A moralidade tem que ser suspensa nesse momento. Moralidade, não tem nada contra a moralidade não tem problema nenhum tê-la. É bom que tenha. Mas a moralidade exacerbada, ela é um problema, ela impede que a gente consiga discutir a questão. Ela cria o que a gente chama de obscurantismo. Né? A gente se recusa a discutir a questão. Mas os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos vizinhos, os nossos amigos estão morrendo com a droga. Estão sendo encarcerados. E o menino vai preso, um garoto de 18, 19, 20 anos, vai preso no CDP por portar 10 gramas de maconha. Ele vai ter contato com o que existe de pior dentro do sistema prisional. Ele vai ser entregue. O Estado não tutela mais a segurança dele, o Estado não tutela mais uma recuperação dele. O Estado passou 3 portão dentro do presídio, ele perde a jurisdição, ele perde poder, ele entrega na mão do PCC, ele entrega na mão do crime organizado. Então o garoto que entrou lá por portar 10 gramas de maconha, ele vai se tornar um instrumento poderosíssimo na mão do PCC. E se essa família, como é muitos casos, o Anderson e a Ana Paula, eles não me deixam mentir nesse caso. O sujeito de família muito pobre, muito desprovida financeiramente, ele para comer lá, para dormir, para o colchão, para o cobertor, para tudo, ele precisa pagar. E quando ele não paga, alguém paga para ele. Mas quando ele sair, ele já sai devendo para essas pessoas. Já sai devendo para o crime organizado. Então veja o tamanho da máquina. Olha o que o combate, olha o que a política nacional antidrogas está produzindo. O sujeito entra lá por um crime, é um porte de uma paranguinha de maconha, e o cara sai de lá convidado, batizado no PCC para fazer asfalto, para fazer etc, para fazer aquilo. Então a política antidrogas não deu certo. E para isso nós precisamos suspender a moralidade em alguns pontos para rediscutir a questão de política nacional antidrogas. Para discutir, quem sabe, a legalização, não sei. Talvez passaria a oferta, talvez a moralidade é uma coisa muito interessante. Al Capone, todo mundo já ouviu falar de Al Capone. Al Capone construiu fortuna, construiu um patrimônio absurdo nos Estados Unidos quando havia proibição do comércio, do consumo de álcool. Então, quantas pessoas nos Estados Unidos foram presas, passaram por situações como essa que estou falando, por conta do álcool. E logo depois houve-se uma suspensão moral daquela questão. Obviamente que não tem que haver incentivo. Não pode haver incentivo. Mas é preciso haver uma suspensão moral para que a gente possa tratar definitivamente do uso da droga. Porque é preciso que a gente suspenda esse juízo moral para entender por que o sujeito usa droga. Acho que o ponto essencial seria esse. Se
Se a gente conseguisse ter essa resposta, se a gente conseguisse ter essa situação. Por quê? O trabalho que o André faz é importantíssimo. Ir às escolas, passar essa orientação, conscientizar. Aí a gente entra no campo da conscientização. Como se a conscientização, como se muitos que fazem uso da droga não tivessem consciência. O que seria a consciência? A consciência seria a consciência de que, escuta, eu sei que a droga faz mal, eu sei que a droga me prejudica, eu sei que a droga pode me destruir, eu sei que a droga pode acabar comigo. Se eu sei e ainda assim eu faço uso, então a gente precisa discutir. Alguma coisa está faltando. E aí não é mais questão só de consciência. Não é só mais questão de saber se faz ou não. Porque se você fala para alguém que está com depressão, se fala para alguém que não tem uma fé, se você fala para alguém que está desprovido de alguma maneira de sentimento de amor próprio, se você fala para ele que a droga destrói, que a droga arrebenta, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu vou fazer. Então você está entregando para ele a porta. Então o que nós temos que descobrir é uma forma de inibir que o sujeito se entregue dessa forma, dessa maneira. E uma outra coisa que aí é até uma dúvida minha, né, que depois o André poder responder. Quando a gente Está trocando o Ed com o André. Perdão, me perdoe. Então, uma outra coisa que a gente precisa compreender é como é que a gente fala, olha, a droga é ruim, a droga é ruim, a droga é ruim. Mas aí, quando o sujeito experimenta a droga, eu tenho ouvido, eu já ouvi de algumas pessoas, o sujeito experimenta e fala assim, peraí, mentira pra mim. Ninguém se vicia no que é ruim assim. Não é ruim. Tem consequências ruins depois. Mas não é ruim. Então esse diálogo tem que ser feito de maneira franca também nesse sentido. Então, não sei se respondi do ponto de vista do que foi perguntado, mas o que nós temos aí de política nacional antidrogas é isso. E o que eu tenho para dizer nesse momento, que solução eu não tenho, porém, eu acho que o primeiro momento é fazer uma suspensão moral dessa questão para nós discutirmos. Obviamente que não é para incentivar, por exemplo, porque há drogas legalizadas que fazem um estrago tão grande quanto que a cerveja, que é o álcool, que é o vinho, etc. E várias bebidas alcoólicas que fazem um estrago absurdo. Mas aí o sujeito tem o livre-arbítrio, se ele vai usar ou não, e está lá, e compreende? Então, eu acho que é isso que tem que fazer. Tem que fazer uma suspensão moral. Esse é o primeiro passo que eu humildemente daria para tratar da questão das drogas. Ok? Por hora, agradeço a atenção de vocês. Mais dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 6 milhões de brasileiros são dependentes de droga, ou seja, 3% da população do Brasil. E queria consertar um dado que eu dei, né? Não é a maconha, não é a droga mais usada. A droga mais usada no Brasil é o álcool. 85,5% dos participantes dessa pesquisa que a OMS fez usavam álcool. E o segundo aqui está energéticos, né? Energético é uma droga lícita. Aí em terceiro vem a maconha, e em quarto as pastilhas de cafeína, o tabaco, LSD, o tabaco narguilé, que muitas pessoas usam aí na rua, nós vemos usando. Aí tem a cocaína, o êxtase e benzodiazepinínicos. São as drogas mais consumidas. E o doutor levantou uma questão importante. Por que o ser humano usa droga? E a droga, ela acompanha a humanidade, acho que desde o seu, não diria, desde o Éden, né? Mas aqui, a partir do momento que o homem foi expulso, acho que a droga já estava ali. E por que o ser humano tem essa propensão, essa
propenso a usar drogas e drogas destrutivas, umas mais que as outras, mais drogas. E essa questão eu passo para o nosso irmão André. Conta um pouco da sua experiência com esse pessoal. O irmão tem um grupo de apoio à família. E eu também já queria adiantar para perguntar não, explanar por final, na sua fala, a questão da codependência. Né? Por favor, pode fazer essa palavra. Boa noite. Graças a paz. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder trazer um pouco do meu conhecimento de vida, profissional, um assunto que é muito pertinente hoje na nossa vida. Né? O irmão Anderson disse que fatalmente nós vamos ter na nossa família alguém que tenha um problema com drogas. Infelizmente existe uma previsão trágica disso, de que em 2050 todas as famílias terão um dependente na sua casa. Isso é crescente. Agradeço ao Anderson pelo convite, ao pastor Francisco pela oportunidade de estarmos aqui. E aí acho que algumas questões, né? Se for perguntar para o Elton o porquê que usa essa droga, às vezes muito dependente não vai dizer nem o porquê. Tem uma grande dificuldade de ver claramente um indivíduo, uma pessoa, dizer uma razão específica porque se foi usar a droga. E aí vamos pensar historicamente, a droga ela nos acompanha e, paralelo a isso, existe uma empresa muito poderosa, muito bem organizada, muito bem estrategicamente trabalha com duas questões, que é o tráfico. Ele é mundial, ele consegue fazer com que as pessoas vendam, tenham lucro e sair corrompendo todas as camadas da sociedade, do poder e todas as questões. Se você for pensar na mídia, quantos de nós lembramos da propaganda daquele rapaz que andava num cavalo bonito, que andava nas montanhas belas e tinha um esplendor do cigarro Marlboro? Vocês viram ver alguma propaganda de cerveja, de bebida, com pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas que estão ruins na vida? Não. Normalmente está associada a belas mulheres, a alegria, o prazer, as situações de prazer. E isso o ser humano sempre busca, prazer. Então se vende uma imagem de bem-estar, de prazer atrelado a alguma coisa. Está associado ao uso de alguma coisa. E aí a gente vem tendo várias campanhas, mudanças na lei, com a questão do cigarro, da bebida, das propagandas, porque isso gerou também para a sociedade um problema até mesmo de saúde pública, que é a questão do álcool. Se você levar em consideração as pessoas que estão internadas hoje no sistema de saúde, que tem consequências do álcool, que aí tem problemas não somente no fígado, mas no coração, tumores, né? Na região do estômago, na região do pescoço, que é produzido pelo próprio cigarro e o álcool. E aí, por que as pessoas usam a droga? E a droga tem um nome, ser droga, algo ruim, e aí algo que a gente vê às vezes como um fantasma, mas ele é algo que traz positivo o prazer de quem vai buscar. E aí, se você vê os adolescentes que ainda experimentam a droga por curiosidade, apesar de toda a informação que existe hoje, de tudo o que nós vivemos na sociedade mais clara, né, porque é divulgado hoje de uma maneira muito ampla, as consequências da droga. O adolescente ele tem uma característica predominante de que ele não tem noção de consequência. Ele não consegue ver o que daqui 10 anos, 5 anos, isso vai acontecer. E isso faz com que ele arrisque, ele experimente, ele tente o uso da droga, como também faz com que as meninas engravidem. Se casar com um carnezinho uma vez só, não vai ter problema, não vai acontecer comigo. E a droga tem a mesma consequência. Existe uma outra característica também que faz com que as pessoas usem, busquem e permaneçam usando a droga. 10% da população mundial ela tem a característica de se tornar um dependente químico.
entendemos isso como a doença. Então, 10% da população, ela vai ter lá dentro dela a condição propícia de que ele se torne um dependente químico. Uns vão ser ativados pela experimentação, outros vão ser ativados pelos modelos que se tem familiar, outros vão ser ativados pelos acessos para adesão social, mas isso provocando a doença, estimulando a doença. A droga, ela causa na família uma grande falta de estrutura. Ela quebra tudo. E aí, contando um pouquinho da minha história, não dizem que nada na vida é coincidente. Há 20 anos atrás, eu com 15 anos de idade, momento propício de você ter acesso à droga, eu fui arrumar meu primeiro emprego formal como office boy em uma comunidade terapêutica. Eu trabalhava no escritório de uma comunidade, uma instituição naquela época, e aí eu tive a oportunidade de ficar dos meus 15 a 25 anos no mesmo grupo de trabalho dessa instituição, onde depois era uma empresa de tratamento, era uma clínica, e aí eu fui percorrendo um caminho muito novo, porque assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer enfermagem, eu ia trabalhar no hospital, porque meus irmãos mais velhos tinham feito isso, tinham feito faculdade, e quando comecei a trabalhar nessa instituição, fui office boy, fui auxiliar administrativo, aí fui incentivado pelo local a fazer um curso de enfermagem. Então, após o curso, trabalhei numa remoção, fui buscar pessoas, usuários para ser internado. E aí, fui trabalhar dentro da clínica e ao ponto de ser coordenador da clínica durante um período de 4 anos. E após isso, ainda 6 anos, fui proprietário de uma clínica. E não dando satisfeito, né, fui buscar outros conhecimentos, fui estudar psicologia, isso enquanto tinha clínica, e há 4 anos atendo famílias e dependentes químicos. E aí o que você percebe durante esses 20 anos? Eu meio que fui imunizado, porque fui buscar o tratamento, eu fui trabalhar, então assim, aquilo de cara para mim já era careta, né? Quando eu era coordenador da clínica com 20 anos, as pessoas falavam assim, mas o que você está fazendo dentro da clínica? Normalmente é mais característico que os dependentes estejam à frente, estejam acompanhando. Eu dizia que era careta e tinha a oportunidade de lidar com o tratamento de uma forma diferente. Venho de uma família que tem uma estrutura familiar muito boa, apesar de sermos muitos irmãos, eu sou de uma família de grupo nós somos 15 irmãos, 15 filhos, mas na minha família sempre teve uma base de afetividade, de carinho, de atenção, incentivo ao trabalho, incentivo a que você pensasse no futuro. Apesar de meu pai, em alguns momentos, ter incentivado a gente a algum tipo de dependência. Por quê? Eu, com 7 anos de idade, aprendi lá na minha época, né, fazer a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, aquilo que é a crença do meu pai, e aprendi com meu pai a jogar o truco. Só que meu pai fazia isso com todos os filhos, homem, com todos os genros, e eu cresci vendo meu pai com os meus irmãos mais velhos, com meus cunhados, que já nasci sendo tio, já tinha irmãs casadas há muito tempo, irmãos casados há muito tempo, e meu pai reunia todo mundo em volta dele para jogar o truco, e eu lembro claramente, com meus 7 ou 8 anos de idade, que nós morávamos no interior, era muito comum, naquela época, fazer uma caipirinha. Então, 51, limão, açúcar, meu pai bebia e nós, crianças, experimentávamos. Graças a Deus que eu não tinha a predisposição. Mas meu pai sempre incentivou, depois de anos, isso não tinha tanto a bebida, era mais a brincadeira, era mais o fato de estar próximo dele e compartilhando aquele momento de alegria. Então, o que reforçou a mim, enquanto filho, a meus sobrinhos, e nós fomos crescendo dentro disso, e não valorizamos o álcool, não valorizamos a questão de poder intensificar a bebida, e sim a descontração. Mas eu tive lá um momento de poder experimentar. Mas nem sempre isso funciona nas famílias. Nós temos origens que às vezes são difíceis, origens que repetem histórias trágicas, histórias onde não se tem suporte às vezes, onde o pai ou a mãe facilitam
o acesso a algum tipo de bebida, algum tipo de vício, como o cigarro. Nós temos histórias de famílias que não existe um equilíbrio, vamos dizer assim, emocional, não existe um equilíbrio, principalmente de estrutura, onde possa dar valor às bases dos valores morais, valores de educação. Isso facilita com que a pessoa que vai experimentar a droga aumente mais o uso, facilita com que haja traumas ou dificuldades emocionais para que possa buscar o uso. E aí, todas essas estruturas ainda também deficientes, porque em muitos casos existe alguém que facilita dentro da família, independente, ele usa, experimenta, e pela própria doença, aquilo vai ser progressivo. A doença vai levar com que ele aumente a intensidade, aumente cada vez mais o uso, porque ele faz parte da doença. Como o Edson diz, o final de muitos deles é fatal. Uma clínica, uma cadeia, um cemitério. Quando dá tempo, né, você consegue se tratar. Mas é progressivo, é crônico, porque o Edson nunca mais vai poder experimentar nada. Se ele experimentar, vai ativar lá dentro dele toda a questão da dependência. Então é crônico. Só que o que as famílias têm hoje de dificuldades? Nós vivemos num mundo que há 20 anos atrás, quando eu vi falar de droga, era algo meio marginalizado e escondido. Você ia falar que alguém usasse uma droga, ele tinha todo um ritual para que pudesse chegar até a droga. Não era assim claro. Você tinha que fazer um movimento em tal lugar, alguém que tinha acesso, era diferente. E com todos esses anos, a droga ela quebrou todas as barreiras. Barreira cultural, educacional, familiar, de instrução, de poder aquisitivo. Então, hoje ela rompeu todas as barreiras. Não existe limite. Não tem aquele que é mais rico que usa mais, não tem o pobre que usa mais, não tem isso. Ela rompeu tudo isso. E diferente do que era antigamente, há 20 anos atrás, ela está acessível em qualquer lugar. Está acessível em qualquer esquina. Se nós andarmos um pouquinho em volta de nós aqui, na própria igreja, com certeza nós encontraremos um lugar que vai vender a droga. E aí você fala, mas aqui a gente está num bairro, né? Estamos em Itaquá. Vai no Morumbi, vai no Jardim, vai na faculdade, vai no trabalho. Muda a relação do preço, como o doutor disse aqui, mas eles têm o acesso. E isso também dificulta com que as famílias lutem contra isso, lutem contra os valores. Você acha que alguém diz que a maconha, quem usa maconha não vai defender que ela é boa? E certamente eles acreditam que é boa, que não tem problema nenhum, que é natural, que não tem consequência, que todo mundo usa. É característico do dependente querer defender o seu uso, principalmente quando ele não consegue aceitar que é importante perante a droga. Então ele vai ficar defendendo que aquilo pode ser controlado, que pode ser deixado a qualquer momento, que pode ser facilmente parado. E principalmente na maconha, ele vai defender que é algo natural. Não existe nada natural nisso. Então a gente temos que ter um olhar com clareza. Não é também um ato de ser vergonhice, porque a gente tem mania de intitular que o dependente de droga ou de álcool é um ser vergonha, ele é uma pessoa que não tem interesse nenhum. Ele também sofre, porque a droga sai do lado daquilo que é o prazer, aquilo que traz uma reação positiva, e entra para o lado negativo, os efeitos negativos. E aí a gente vê várias situações onde aumenta a agressividade, o furto, o roubo, porque ele começa, como todos os dependentes falam, virar escravo da droga, adicto. Então as possibilidades que tem na vida começam a ficar reduzidas e aí fica somente escravo da droga, tudo em volta fica mais difícil. E aí existe um grande desafio. Como lidar com isso?
Um dependente de droga somente para de usar droga se ele quiser. Isso é real. Existem vários mecanismos de ajuda. E o maior mecanismo de recuperação que traz sobriedade chama-se Jesus Cristo. Isso não tem como contestar. A ciência, a lei, há muitos anos que eu trabalho, sou formado, não existe nenhum mecanismo maior de recuperação do que Jesus Cristo. O dependente químico, ele tem uma expectativa de uma vida nova. E aí ele faz uma coisa que é muito legal. Ele abandona a sua vida antiga e nasce com uma nova vida. E aí ele vai trabalhar e seguir essa nova vida. E mesmo fazendo essa escolha, ainda querendo seguir uma nova vida, ele vai ter grandes dificuldades em superar a sua abstinência, a sua vontade de usar droga, em superar as tentações que tem no mundo. Por quê? Como não dá para fazer uma mudança geográfica, não adianta eu mudar lá para o interior, porque no interior também vai ter a droga, não adianta eu mudar para outro país, porque também lá vai ter a droga, então eu tenho que me mudar e tenho que encarar o meu dia a dia. E aí, falando em família, para ser uma coisa mais específica, eu faço apoio, coordeno um grupo de famílias em Mogi, e todas as quartas-feiras nós nos encontramos lá na Igreja Catedral Santana. É um programa que ele não tem nada, não está vinculado a nenhuma religião, é feito na igreja por causa que é cedido o espaço, porque é um trabalho social. Nós sempre falamos, primeiramente, um poder superior, Deus, a gente não pode abandonar isso. E aí, as famílias chegam lá com uma questão assim, primordial. O que eu faço para libertar meu filho? Porque a família se sente impotente, se sente envergonhada, porque acha que o rótulo do uso da droga é algo que vai estragar sua família, que vai criar uma mancha. E também nós temos isso na sociedade, uma cobrança muito alta, porque ninguém rotula um diabético. Ninguém rotula um doente renal crônico e rotula um dependente. Então, a gente não consegue, às vezes, enxergar que a doença de um diabético também é um doente independente. E a gente vai rotular com várias situações. Então, se sentem envergonhadas. As famílias chegam com um caminhão gigante de culpa, porque acham que não fez isso, não fez aquilo, não fez isso demais, não fez aquilo, e aí a culpa trabalha dentro disso. Sente muita raiva, porque eu dei tudo, eu dei a melhor educação, eu fiz o que eu podia, eu fiz o melhor para que pudesse estudar, que pudesse ter isso, ter aquilo. Então, vem disso. E vem com uma outra questão, que é o desespero. Eu quero que meu filho se cure. Então, no grupo de família, você vai trabalhar todas essas questões. Porque a raiva, a vergonha e a culpa não vão resolver nada. Só vão criar situações ainda maiores. E ficar refém do dependente. Agitação, agressividade, brigar, xingar, falar um monte de coisa, prometer que vai expulsar de casa, prometer que nunca mais vai ajudar, também isso não vai fazer nada. Isso não vai trazer resultado nenhum. Tem que ter serenidade para lidar com a situação. E aí o que nós propomos para a família? Nós temos que mudar a nós para que o dependente possa nos pedir ajuda. Estar preparado a família, para que a família, no momento que o dependente vê que não existe mais condição nenhuma, ele possa buscar ajuda. E é muito difícil, às vezes, respeitar o lugar do dependente. Porque, às vezes, a família dá tanta coisa que o dependente, às vezes, não pediu. E o dependente, às vezes, está na escolha de ele querer parar. Isso é difícil. E aí, por exemplo, quando a gente se entrega na mão de Deus, não entregar dizendo assim, não consigo fazer mais nada. Deus, interfira na vida do meu filho, para que possa abrir nele, despertar nele o desejo da mudança. Mas enquanto isso não acontece, a família pode mudar os seus comportamentos e ir buscando aos poucos entender o que ela pode fazer diferente para que o dependente possa buscar essa ajuda ou que essa família possa interferir em outros momentos, saber agir no momento de crise, de agitação. Por quê? A gente sempre procura, no momento de desespero, o remédio imediato. O Eric acho que vai concordar comigo
que aí, paralelo a isso, cresceu um outro mundo, que é o mundo da recuperação. Existem casas que cuidam por segmentos religiosos e existem hoje empresas que ganham dinheiro com a recuperação e que também abusam da família nesse ponto. Se você for pensar que a droga atinge pessoas de baixa renda, que onde o Estado também não dá suporte, mas atinge ao que tem muito dinheiro. E também no mercado do tratamento, existe aqueles que são voluntários e aqueles que cobram fortunas. E aí eu posso dizer para vocês que hoje um tratamento pode ser gratuito, voluntário querendo se tratar, ou pode chegar a 45, 60, 70 mil por mês. Então, as famílias hoje devem, né, buscar, primeiro, clareza sobre o problema, entender que é uma doença e enxergar que deve nunca esquecer de que na formação nossa, enquanto indivíduo, desde pequeno, deve ser orientado o que é certo, o que é errado e compreender também que quando a droga entra na família, existem fatores que não dependem dela. Por quê? Nós temos um livre-arbítrio de escolhas. E às vezes os pais ficam tentando achar um porquê. O porquê que meu filho usa droga. E fica correndo atrás disso, e fica se martirizando, e fica fazendo grandes situações tentando descobrir esse porquê. Mas também nós conseguimos ver que consegue ter dependentes em recuperação, e aí 11 anos, 20 anos, 30 anos, um dia, um ano, um mês, conseguem lutar contra isso, como também famílias conseguem superar o problema. Só que isso tem que ser de forma conjunta. O dependente buscar ajuda, a família buscar ajuda, o Estado mobilizar na assistência. Hoje, de fato, é precário o que o Estado faz, porque ele não dá conta, nem do álcool que é lícito, ele não consegue atender. E a droga que está aí, e às vezes cogita-se a possibilidade da legalização da maconha, que é algo que pode ser assustador. Tirando a moral, porque a pessoa, por que usa droga? Mas hoje, na estrutura que nós temos no nosso país, legalizar a maconha seria um problema de calamidade pública. Porque existem outros países que existe a liberação da maconha, mas a estrutura de acompanhamento do país é totalmente diferente do que nós temos no Brasil. E como o doutor disse, existem tratamentos diferenciados quando você é pego com droga. Eu, nos muitos anos que tratei de diversas pessoas nas clínicas, lá a gente teve a oportunidade de ver como que é diferenciado um pai que tem condição de ser preso com 10, 12 gramas de droga, e o delegado dá essa advertência mediante um acordo financeiro. Infelizmente nós temos isso. A droga corrompe através do traficante e corrompe também daqueles que querem extorquir quando tem seus filhos usuários. Então nunca devemos esquecer Deus, porque Ele está a par de tudo, olhando tudo, e as famílias sofrem muito porque querem viver a codependência, e toda essa relação, quando eu falo de raiva, de vergonha, de culpa, está associada à codependência. Só com uma diferença: o dependente tem o prazer da droga, a família adoece sem usar a droga. E é muito comum que o dependente tenha como referência uma mãe, um pai, um tio, um irmão, um avô, uma avó, que são os reféns para que ele continue usando a droga. É triste falar isso, mas é verdade. O problema da doença, da dependência química, forma dentro do dependente uma questão muito clara: a manipulação. Eles são formados, né? Eu costumo dizer que formam na faculdade da manipulação. Mas isso nós temos que entender que é a progressão da doença. E que as famílias preparadas, aos poucos, vão separando os momentos genuínos de buscar ajuda, momentos genuínos onde a pessoa está falando a verdade e precisa de apoio, e os momentos que é manipulação. E a manipulação é de diversas formas.
sempre com a chantagem emocional. E aquele pai que está refém, aquela mãe que está refém, acaba cedendo e facilitando o uso. E para o dependente, que tem quem facilita, é maravilhoso, porque ele se encontra num lugar onde ele não precisa mudar de posição. É difícil isso, mas se consegue. E as famílias têm muita ansiedade em querer mudar, que os dependentes parem de usar, e que às vezes não querem enxergar que a mudança começa com elas. Começa com a mãe, com o pai, a mesma linguagem, as mudanças de comportamento, porque assim, eu já até disse isso uma outra vez, que nós temos a ilusão de que podemos mudar o outro. Isso é ilusão. E no caso da dependência de drogas, se torna-se uma doença, porque nós não conseguimos fazer isso. Então, o que devemos fazer? Mudar a nós. E com a nossa mudança, provoca a mudança no dependente. Não sabemos qual caminho ele vai tomar. Talvez em algum momento ele vai usar mais, em algum momento ele vai pedir socorro, em algum momento ele vai falar, chega, porque eu não aguento mais. E é isso que tem que acontecer. Porque o dependente químico, ele pode ser, ficar um tempo, ele vai recair. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que sem tratamento nenhum, consiga se recuperar, porque ele busca o desejo nisso. Pode ser levado involuntariamente, e há brecha da lei com isso, muitas clínicas fazem dessa forma, e compulsoriamente, quando o juiz autoriza, mas se ele, no tratamento, não desejar se recuperar, não adianta ser involuntário. O módulo involuntário é só um meio para que ele vá ao tratamento, mas a recuperação só acontece com o desejo do dependente. E o tráfico, quando eu falo do poder da empresa dele, hoje faz com que, infelizmente, pelas condições sociais que nós vivemos, e às vezes em muitas cidades, em muitas periferias, em muitos bairros, o tráfico sustenta muitas famílias. Ele tem um poder paralelo de manter muitas famílias, porque ele é rentoso. Se você for pensar que um bairro, às vezes consegue se vender por uma semana 500 mil, 800 mil reais. Quem é que compete com isso? Né? Então ele seduz muito quem tem aí, e também usa muito quem está abaixo dos 18 anos. A nossa lei permite todo um recurso, né, de ajuda quem está na Fundação Casa, para que sejam mantidas algumas penas, algumas punições dos atos infracionais. Então os traficantes sabem usar muito dentro disso. E por outro lado, nós vivemos numa sociedade consumista, onde tudo que é bom, caro, é o que chama atenção. E que quem trafica faz o quê? O gerente da boca, ele quer o quê? Ele quer poder pagar de bonito, gostoso, ter uma boa roupa, ter um bom tênis, um carrinho, ir no shopping, fazer uma média. É isso que tem, a ostentação. Então, esses são todos fatores que proporcionam com que o tráfico chegue em vários lugares. Acho que é isso que eu queria falar, né? Sobre por que usa, família, mas com persistência, com fé, com serenidade, as famílias conseguem superar o problema da droga. Obrigado. Em 2014, o Ministério da Justiça fez um estudo sobre o uso de crack no Brasil. E foi uma das maiores pesquisas feitas no mundo, junto com, se não me engano, a Universidade Federal, algumas universidades americanas, porque na década de 90, década de 80, nos Estados Unidos, o crack tomou conta da sociedade americana, principalmente nos bairros negros, né? E aqui no Brasil foi constatado também que o crack, que é uma droga, posso dizer assim, mais letal, e tira toda a dignidade do ser humano, né? E no Brasil foi constatado também que quem são os usuários de crack. Né? E nessa pesquisa que foi realizada, então foi levantado os seguintes dados. Né?
Então, o cara que é viciado em crack, ele usa geralmente de 7 a 15 pedras por dia. E a idade dele é dos 18 aos 30 anos. A média aí, a estatística chama atenção para esse dado. Uma coisa importante, a pessoa que fica mais tempo no vício é que não tem nenhum laço familiar, ele não tem uma família para apoiar. Então geralmente famílias destruídas, pais que estão presos, mães que abandonam os filhos. Então essa pessoa ela tem mais dificuldade de sair do vício. E uma questão da escolaridade. A grande maioria, não concluiu o ensino fundamental. Então, nós vemos que é uma questão, e um dado interessante. Quando foi perguntar o que eles queriam, e muitas vezes a resposta, a grande maioria deles, foi, eu quero pelo menos um banho, eu quero arrumar um emprego, eu quero ter comida. São coisas que é inerente ao ser humano para sobreviver. Então são alguns dados que eu gostaria de passar para os irmãos. Essa questão e como o doutor Adevaldo falou, a gente vê dentro das nossas cadeias, presídios, a grande população. Eu trouxe até uns gráficos, mas acho que o horário já é adiantado. Então, dentro do nosso presídio nós temos a grande maioria de presos por tráfico, por tráfico, e a grande maioria não concluiu o ensino fundamental, e a sua grande maioria, 80%, é negro. Bom, eu queria perguntar o Wellington, dentro da sua experiência que você teve, eu queria saber, se você pudesse nos passar, o que você diria para um pai, para uma mãe, que tem o seu filho pequeno, e quais os cuidados que ele deve ter? Eu tenho como identificar se o meu filho chega, vamos supor, ele fumou um cigarro de maconha, qual é a atitude que ele faz, ou então se ele usou algum outro tipo de substância, tem como identificar a maneira dele agir? Como que qual é a prevenção de uma família? Deixa eu tomar uma água aqui depois. Deixa eu falar em pé que eu fico mais à vontade. Primeiro que não deve existir nada entre você e seu filho a não ser Deus e um diabo, certo? A droga ela é gostosa, sim, porque se não fosse bom ninguém usava, Eu costumo dizer que droga é tão gostoso que no dia que alguém inventar uma droga que não tenha nenhum prejuízo para a minha vida e para a minha família, eu sou o primeiro a usar. Mas ainda ninguém inventou essa droga, por isso que eu não uso, A droga, ela te dá asas, mas ela tira de você o céu. Aliás, ela te leva para bem longe dele. Só existe um lugar na terra que não tem droga e é onde não tem ninguém. Porque onde tem pessoas, tem droga. Outra coisa que eu posso dizer para você é que a melhor maneira de sair da droga é não entrando. Porque droga você paga para entrar e reza para sair. Real é essa. Bom, você falou se teria algum identificador. Primeiro, se você tem que ter um relacionamento com o seu filho, cara? E o sinalizador é sempre comportamento. Por exemplo, a droga da maconha é uma droga amotivacional. Então, assim, você vai perceber no seu filho
que ele está diferente. Ele não conversa mais, ele chega, vai direto para o quarto, ele está com um cheiro estranho, o desempenho da escola não é mais o mesmo, porque a maconha, ela tira a desconcentração, a motivação, você fica desanimado. Né? Eu até brinco na escola que maconha só dá brisa no começo, porque depois só dá fome e sono. Né? Porque a maconha geralmente é porta de entrada para outras drogas. Né? Então é mais ou menos isso, né? Falando de... O identificador é o comportamento. Você tem que estar sempre atento ao comportamento do seu filho, agressividade, porque ele tem um padrão de comportamento. De repente você percebe que ele está diferente. Está acontecendo alguma coisa ali. Importante frisar para os pais que é o seguinte, que a droga, ela nunca é a causa. Ela é sempre uma consequência. Tá? Então, assim, dificilmente vai ser a causa. Perguntando para os jovens, eu trabalho na escola, eu sempre faço essa pergunta, na sua concepção, por que os adolescentes usam droga? Aí vem N respostas do lado deles, que o doutor falou, qual é o motivo? E aí falando do adolescente, qual que é a visão dele lá? 13, 15, 16 anos, eles falam N motivos. Problemas familiares, é um que ele cita. Problema familiar, eu falo, é isso mesmo. Você tem um problema, não resolve ele, vai para a droga, tem dois. Né? Geralmente é assim. Então, a droga nunca vai resolver problema nenhum. Eles falam, por exemplo, curiosidade. Outra coisa, busca por experiência, influência de amigos. Mas, falando de dados, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, foi feito um estudo, já é até um pouco atrasado esse estudo, que os jovens da idade de 15 a 25 anos que experimentou algum tipo de droga pela primeira vez só provou porque tiveram curiosidade. Então, segundo esse estudo da OMS, a maioria dos jovens entra nas drogas pela curiosidade. A pergunta é, como ter curiosidade? A resposta é simples. Lugares, pessoas e situações. Né? Quer dizer que eu estou na igreja, mas de repente eu saio da igreja e vou me unir com os meninos lá na festa. Todo mundo usa droga, só eu que não uso. Entendeu? Quer dizer, se eu não uso droga, o que eu estou fazendo no meio dos drogados e no ritual da droga? Você sabe o que vai acontecer? Água mole e pedra dura, uma hora, uma. Lugares, pessoas e situações. Pais, primeira coisa, a primeira pessoa a oferecer droga para o seu filho, e dificilmente, porque o usuário de droga dificilmente ele oferece droga, porque ele sabe que não presta, então dificilmente ele vai te oferecer. O que vai acontecer? O seu filho naquela roda de todo mundo usando, está todo mundo, a gente fala brisado. Sabe o que vai acontecer? Seu filho vai ficar assim. Que gosto tem esse bagulho aí? Que sensação que dá? É da hora? Seu filho vira um repórter. Aí o cara que usa, ele vai falar, usa se quiser, não ofereço droga para ninguém. Na boca dele, ele vai falar para você, para o seu filho não usar, mas o coração dele está assim, ó, usar, usar, usar. O primeiro traficante a entrar na vida de vários filhos, de vários pais, não vai estar escrito na testa dele assim, ó, enviado do capeta e nem destruidor de almas. Vai estar escrito assim, ó, amigo, amigo. Éramos em quatro, só para você ter uma ideia. Wellington, Rael, William e Rodrigo. Éramos 4 jovens, normal. Brincávamos, jogávamos bola na quadra, dava pipa, normal. 4 jovens. Só que um desses jovens, chamado Samuel, a mãe dele não colocava limite. Ela tinha uma certa liberdade com ele, era a mãe da hora, legal. Então, ele podia sair, voltar na madrugada, enfim, a gente ficava revoltado com os nossos pais, porque por que a mãe do Samuel deixa e a senhora não deixa? Né? Enfim, esse Samuel ele tinha uma certa liberdade, era popular, e um dia ele chegou no nosso grupo diferente, com um cheiro estranho, com olho vermelho, dando risada, né, com um tagarela, e nós perguntou, Samuel, você está diferente, por que você está assim? Ele, não fiz nada. Eu falei, fala, apertando ele falou, fumei um beck. Para quem não sabe, beck é um dos apelidos da maconha, tá? Fumei um beck. Eu falei,